Nós nessa aula vamos desenhar a nossa fachada. A primeira coisa que você precisa fazer, e eu já fiz aqui inclusive, é criar novas camadas para os pesos de linhas que a gente tem. Aqui o que eu fiz foi criar 7 novas camadas, e em cada uma delas eu selecionei a cor específica a esse valor. Na 01 eu especifiquei a cor 10, na 02 eu especifiquei a cor 20, e assim por diante. Acontece que a nossa fachada ela tem pesos de linhas diferentes. As coisas que estiverem mais à frente vão aparecer mais com linhas mais grossas e as que estiverem mais para trás vão aparecer com linhas mais finas. Então o que a gente fez no AutoCAD foi criar camadas para cada uma dessas linhas. E quando a gente estiver desenhando a nossa fachada, a gente vai colocar no nosso desenho de acordo com o peso das linhas. A primeira coisa que eu vou fazer então é selecionar o peso de linha 7 e vou usar o comando Xline para começar a desenhar as linhas de apoio. Então, com o comando Xline, eu vou selecionar um ponto e um sentido. Um ponto e um sentido. Vou de novo selecionar um ponto e um sentido. Como esse desenho é muito grande e tem muitas linhas, se eu fosse puxar linhas de apoio para todas as linhas que eu preciso, eu ia ter uma quantidade muito grande de linhas aqui embaixo e seria muito fácil da gente se perder. Então eu vou fazer esse desenho por etapas. Primeiro puxando as linhas de apoio básicas. Em seguida, a próxima etapa é desenhar uma linha que vai servir como apoio para o meu desenho e começar a usar o comando Offset. Primeiro eu vou dar um offset de 3,4 metros, porque é a altura total desse projeto. Em seguida eu vou dar um offset de 40 centímetros, que representa a platibanda da nossa cobertura. Agora com a ferramenta Trim, eu vou aparar esse desenho um pouco. Primeiro as linhas de fora, agora eu vou aparar as linhas de dentro da platibanda, porque eu sei que nada passa pela platibanda. Agora aqui e aqui. Agora eu vou deletar essas linhas que eu usei como apoio. Agora com o comando Xline mais uma vez, eu vou começar a desenhar as esquadrias. É muito importante você fazer esse desenho por etapas, porque rapidamente fica confuso. Eu já acabei de puxar as X-lines daqui de cima dessa esquadria, e agora aqui embaixo o que a gente precisa fazer é só dar as distâncias horizontais. E para isso a gente vai usar o offset. Primeiro eu vou dar um offset de 50 centímetros, dessa linha até aqui, e agora eu vou dar offset de 5 centímetros, que são a espessura do montante. Agora para finalizar a gente só precisa da TR e aparar essas linhas que sobraram. Aqui em cima, aqui a gente vai deletar, e aqui dentro a gente vai fazer mais algumas aparas. Agora para finalizar a gente vai ter que selecionar todas essas linhas aqui, e eu vou colocar elas numa camada um pouco mais fina, para simbolizar que ela está um pouquinho mais longe do que a parede. Agora, para finalizar o desenho dessa fachada, a gente tem que desenhar essa esquadria que fica aqui. Entretanto, essa esquadria ela é um pouco diferente dessa esquadria que aparece aqui, porque essa esquadria aqui ela aparece completamente de frente para o nosso plano de projeção. A gente já está vendo ela de frente toda em verdadeira grandeza. Aqui, entretanto, a gente está vendo uma esquadria que está fazendo uma curva, então a gente está vendo ela de formas diferentes. O nosso desenho na fachada não tem perspectiva, mas ainda assim existe uma certa diferença quando a gente vê alguma coisa em curva, fazendo uma curva indo lá para trás. O procedimento, entretanto, é exatamente igual para desenhar as duas. A gente vai começar desenhando primeiro as X-lines.
eu preciso puxar as X-lines de todos os pontos que são pontos representando linhas na vertical que eu estou vendo. Essa linha aqui, esse ponto aqui, também é um ponto que representa uma linha na vertical. Isso daqui representa justamente o vidro. Então, quando eu vejo o meu desenho na fachada, eu vejo um pequeno trecho do metal, aqui, até ele chegar no vidro. E a gente precisa representar isso também. É justamente isso que dá o efeito de que ela está fazendo uma leve curva. Então, a gente vai puxar as X-lines desses pontos também. Depois da gente ter puxado essas X-lines, a gente vai vir aqui para baixo e vai começar a desenhar nosso quadrinho. E a gente vai usar o mesmo procedimento. Vai começar primeiro dando os offsets. Essa esquadria aqui é exatamente igual a essa daqui. Então os offsets são a mesma coisa. Primeiro offset de 50 centímetros, depois offset de 5 centímetros. Depois da gente ter dado os offsets, o que a gente precisa fazer é aparar esse desenho com a ferramenta Trim. Nada demais, como a gente já vem fazendo. Se você tiver alguma dúvida em que linhas aparar, tenta imaginar como o seu desenho é feito, como ele é representado. E pronto, depois de ter feito as aparas, já dá para perceber bem como a esquadrilha está funcionando. Aqui a gente está vendo um montante de frente, completamente de frente, e aqui ele um pouco de lado, e assim sucessivamente, até a gente ver ele completamente de lado. Que é exatamente como o nosso desenho está funcionando aqui. Aqui a gente está vendo totalmente de frente, e sucessivamente vai vendo ele cada vez mais de lado, até ver ele totalmente de lado. Não se preocupe que se você não acertar esse desenho de primeiro, não é um desenho muito fácil. Eu mesmo erro várias vezes quando eu vou desenhar esse tipo de coisa, porque é difícil de imaginar. Sempre me ajuda a desenhar antes, e assim eu consigo entender como o meu objeto funciona. Agora, a última coisa que a gente tem que fazer é colocar todo esse desenho do montante numa camada um pouco mais fina para melhorar a sensação de profundidade. E é isso, nosso desenho de fachada está finalizado. Na próxima aula a gente vai começar a desenhar o corte, que é um pouco mais complicado que a fachada, mas segue exatamente o mesmo padrão.